Nesse vídeo aqui eu vou tratar da psicanálise e da filosofia. Eu vou fazer uma comparação entre a filosofia e a psicanálise. Vou tentar novamente comparar, porque a missão desse canal que eu designei foi essa, né? O canal ele se chama Filosofia e Psicanálise, justamente para eu poder mostrar que há, né, não vou chamar assim de forma lacaniana, não estou seguindo talvez Lacan, mas a ideia seria comparar, trazer a filosofia, não que a filosofia seja um tratamento, mas para mostrar que existe um diálogo entre filosofia e psicanálise. E aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o inconsciente. No vídeo anterior eu falei sobre o consciente. Ué, professor, o senhor falou sobre consciente? Consciente? Sim, eu falei sobre o consciente. O consciente não é, na verdade, o tema central da psicanálise. O tema central da psicanálise é o inconsciente. Mas eu quis trazer um pouco de consciente, mostrando que há também um diálogo entre a filosofia e a psicanálise, entre o consciente, com todos os pressupostos, argumentos, contra-argumentos, né? com todos os ataques e tensões, né? Toda a ideia nevrálgica que possa existir entre ambos, né? O que cada um pensa, o que cada um pode também concordar, né? As concordâncias e discordâncias. Hoje agora eu vou falar sobre o inconsciente. Vamos lá, autores. Então nós temos aí Freud, por exemplo. Freud, que é o pai da psicanálise, como todos nós sabemos, né? Ele trata o inconsciente como dinâmico e reprimido, né? Isso aí, nós estamos aí muito familiarizados, né? Existem vários livros que falam sobre isso, vários vídeos no YouTube, né? Várias aulas que você pode ter por aí, você vai sempre ouvir falar nisso, né? Sobre a questão da repressão, a questão desse inconsciente que vai tratar daquelas questões mais profundas, né? Das nossas emoções, aqueles traumas, né? Que existem, começam geralmente na infância, mas pode até começar na vida intrauterina, não é isso? Então essa diversidade de inconsciente, né? De mundo interno, interior ou exterior do indivíduo, Freud ele vai dizer que é dinâmico, e os aspectos principais desse inconsciente é a própria estrutura psíquica, né? Do id, do ego e do superego, tá? E também nós temos aí um conteúdo reprimido, né? Esse conteúdo reprimido, ele vai tratar, como eu falei anteriormente, de desejos e traumas e também os mecanismos de defesa, né? Temos vários mecanismos de defesa aí para Freud. As diferenças em relação, né, a essa questão do inconsciente em Freud, ela justamente está como base, né, para a comparação, né? Então nós temos que ter aí o objeto, a finalidade aí em relação às pulsões, né? Nós temos aí a pulsão de vida e a pulsão de morte. Você tem o Eros, né? Que esse Eros, né? Esse Eros, em relação à mitologia, você tem ele representado até como o amor, né? Como uma pulsão, né? Aquilo que vai dar origem à vida, né? Mas Eros nesse sentido, né? Num sentido amplo, né? Total, é o Eros na sua própria dimensão total, na sua própria totalidade, né? E o Thanatos também, que é justamente o oposto, né? A vida é a morte, né? E enfim, morte, ódio, não sei, né? Aquilo que você puder explorar, encontrar dentro de uma pesquisa mítica, inconsciente da psique, o Thanatos ele pode representar o oposto ao Eros. E aí você também tem a ideia da repressão sexual. É muito comum aí, Freud vai desde do nascimento até os últimos dias de vida, Freud ele vai falar sobre essa questão da repressão sexual, né? Em toda a sua dimensão, amplitude, né? Nesse horizonte
até mesmo sombrio do pensamento freudiano, né? Muitos acham que ele já foi muito estudado, mas tudo que há de mais obscuro em Freud, até mesmo inconsciente em Freud, ele vai chamar de reprimido, né? O pensamento no ser humano, daquilo que ele está dentro dele, aquilo que ele traz no seu inconsciente, o que eu penso, o que eu sou, né, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, né? Então essa ideia de inconsciente freudiana, ela está muito intimamente ligada à repressão sexual e também, né, aos conflitos psíquicos, né? Quem nunca teve uma crise, uma briga, quem nunca brigou, quem nunca sentiu raiva, quem nunca sentiu alegria, né? As emoções, né? E toda essa plenitude, todos esses componentes, né? Vamos chamar assim, vastos dessa dimensão, né, do ser humano, desse ser humano que tem os seus conflitos psíquicos, uma porta de entrada para o estudo do inconsciente, né? Em toda essa vastidão, né? Modéstia à parte, né? Vamos aí ver Platão. O que Platão, o grande filósofo Platão, o grande metafísico Platão, ele vai, por exemplo, falar sobre o inconsciente, né, conceitualmente falando. Esse inconsciente, ele é a parte não racional da alma humana, né? E aí você tem a questão espiritual, né, que envolvendo a questão do inconsciente em Platão, mas como eu falei no vídeo anterior, né, você tem no corpo, né, esse tabu, né? O corpo, ele precisa se abrir, né? Ele precisa deixar um pouco de lado o seu limite para que se possa descobrir a verdade, né? Então, a verdade em Platão é essa, é a destruição do corpo, né? Ou até mesmo a fuga desse corpo, a fuga desse limite, a fuga dessa dimensão mais concreta, né? Talvez algo mais ideal seja interessante para Platão para ser explorada, essa idealização, né? Então, essa questão apetitiva e essa questão espirituosa, né, do inconsciente seria interessante de ser explorado, né? E talvez a discussão seria, dentro desses aspectos principais, seria nós buscarmos entender essa tripartição, né? Essa alma tripartite. O que seria uma alma tripartite, né? Seria o racional, seria a espirituosa e seria a apetitiva, né? Então, essa tricotomia platônica, digamos assim, seria um aspecto que eu queria aqui levantar, né? Seria digamos, uma provocação que eu faço a você que está me assistindo, né? Então, você concordaria com essa visão platônica se eu dividir a alma em três partes, né? No racional, no espiritual e no apetitivo, né? Seria essa a sua ideia? Será que você também concorda? Mas essa anamnese, né, seria também mais um aspecto platônico, né, que traz aí em voga a questão do conhecimento que está latente, né? Essa latência, isso que está inconsciente em mim, que está perto de ir à tona, em algum momento irá à tona, né? Platão, ele vai tratar dessa forma, né? Talvez até o próprio Freud, ele pega isso de Platão, né? Traz, obviamente, né? Porque existe, por exemplo, na psicanálise, a ficha de anamnese, por exemplo, né? Em outras ciências também existe, mas a psicanálise também trata dessa forma. Vamos fazer a ficha de anamnese do paciente, vamos examinar, né? Fazendo através de uma entrevista, conversando, né? Com empatia, né? Deixando com que o paciente possa
relatar de forma bem clara isso, né? Mas quais são as diferenças em relação a Freud, né, nessa questão platônica que eu quero aqui tratar? O que seria o inconsciente para ambos? Aonde que eles vão aí conflitar? Então, não é inconsciente freudiano, né, esse inconsciente platônico. Platão ele vai enfatizar, né, na razão e no controle das paixões, não em desejos reprimidos, né, como o próprio Freud vai abordar ao longo da sua trajetória na psicanálise. Ele que é o pai da psicanálise. Então, Platão ele vai muito mais falar sobre a razão, né? Vai buscar, né, a causa para as questões, né? Vai justamente relatar isso. É claro que tem muito de Platão em Freud. Existe muito de Platão em Freud, quando se busca, né, dentro do inconsciente a causa para o sofrimento humano, né? E enquanto que Freud é isso mesmo, né? Ele vai sempre estar buscando uma causa, vai sempre estar se direcionando para um princípio, para um logos, né? Que vai justamente nortear o seu pensamento, né? Então, Platão ele vai justamente utilizar dessa sua metafísica de forma brilhante, né, através dos seus conceitos, né, sobre o bem, né, sobre a verdade, né, encontrar aí um caminho para esse inconsciente que é perturbador, que incomoda muito, né, no caso a sua filosofia, o seu pensamento, né, o seu sistema, digamos, de pensamento e de razão, né? Como encontrar isso? Bom, dando continuidade, nós temos aqui em São Tomás de Aquino, né, eu resolvi trazer São Tomás, o pensamento tomasiano não foi falado no consciente, mas eu quis no inconsciente trazer um pouco de São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino, que é um pensador da Idade Média, muito importante, né, que vem depois de Platão, ele vai trazer para nós a ideia de uma consciência moral inata, que é aquilo que é chamado de sinderesis, né? Essa sinderesis, né? Essa sinderesis em São Tomás de Aquino, ela é um ponto importante que eu quis trazer, porque vai justamente tratar sobre essa consciência moral inata, né? Consciência moral inata, né? Como moralista, né, você sempre vai estar tratando daquilo que é bem, daquilo que é bom, daquilo que representa para mim uma ideia que não vai me fazer estar errado. Eu quero estar sempre certo, eu quero estar sempre lutando por aquilo que eu acredito, mas ao lutar eu tenho na minha consciência uma moral que é inata, né? Uma moral que eu já nasci com ela, né? Então esse inatismo moral, né, de São Tomás de Aquino é um ponto para a gente poder tentar investigar se há realmente uma busca pelo inconsciente, né, em São Tomás de Aquino. E esses hábitos, né, também, né, através da moralidade dos hábitos, dos costumes da época, é possível, né, destacar uma certa abertura para a investigação do inconsciente em São Tomás de Aquino, né? Esses hábitos, né, os hábitos que está em latim, que é o próprio hábito. Mas os aspectos principais seriam, né, a alma como forma do corpo, né, dentro do aristotelismo, né, e também os hábitos virtuosos ou vícios, né, como disposições. Isso é o que eu trouxe aqui em São Tomás de Aquino. Agora vamos ver, né, qual é a diferença de São Tomás de Aquino com Freud. Tá? São Tomás de Aquino ele não tem propriamente uma ideia, né, de inconsciente, mas aqui eu justamente trouxe o inconsciente moral dele, né, não reprimido, né, e foco, né, teológico, né. Freud ele trata muito sobre essa questão da religião, né. Para Freud a religião é
é uma neurose obsessiva da cultura, né? E a própria religião, ela vai recalcar os desejos do ser humano, né? Para Freud, essa religião, ela vai recalcar tudo aquilo que instintivamente ou até materialmente, né, falando, mas aquilo que instintivamente eu trago comigo, né, todas as minhas ações, tanto aquilo que eu fiz como aquilo que eu queria fazer, está no meu inconsciente, né, para Freud. E São Tomás de Aquino, ele vai justamente buscar um não reprimido, né? Ele não tem tão claro isso, né? São Tomás de Aquino não tem tão claro essa ideia, mas tem. Não tem, mas ele apresenta, ele provoca, já provocava na época, né? Através das suas discussões, dos seus conceitos básicos, né? Mas aí nós temos, por outro lado, também uma ausência de conflitos psíquicos como em Freud, né? Você não tem em São Tomás de Aquino conflitos psíquicos, né, dentro do seu inconsciente. Talvez tenha até mais no consciente do que no inconsciente. Talvez para ele exista mais consciente do que inconsciente, né? Mas é claro que, como o próprio Freud ensina, existe o inconsciente no consciente. Aí vamos aqui continuar. Vou subir aqui essa tela. Nós temos agora Leibniz, né? Eu trouxe Leibniz no vídeo anterior e agora no consciente, agora no inconsciente. Leibniz, né? Como que Leibniz ele vai trazer, né, o seu conceito, pode apresentar? Nós temos aí, por exemplo, os petites perceptions, né? Que são as percepções, né, inconscientes. Essas percepções inconscientes em Leibniz são muito claras, né? Nós temos aí um contínuo, né, de percepções que são os conscientes e os inconscientes. Já Leibniz ele já apresenta essa possibilidade de refletir sobre a questão daquilo que não é consciente, daquilo que é o não consciente. Eu não vou dizer que São Tomás de Aquino não tenha, tá? É claro que de repente tem, sim, né? Você pode de repente pesquisar, encontrar e descobrir isso, né, na sua obra, mas em Leibniz isso é muito mais à tona, é muito mais visível, muito mais claro, né? Então aí você tem a ideia das mônadas, né, as famosas mônadas de Leibniz, né? Ele tem a sua monadologia, né? Essa sua monadologia é um mostruário, vamos chamar assim, metafísico, né, de cada mônada, né, e como que essa mônada ela pode refletir no universo, né? Então, ao pensar dessa forma, você tem aí um inconsciente, né, dentro desse monstruário, né? Porque essa constelação que está dentro do ser humano na sua maneira de pensar, ela é muito clara quando o Leibniz ele traz para nós o conceito de mônada, né? Isso é vital realmente, né, para o seu pensamento. Mas eu não quero aqui estender muito, senão o vídeo vai ficar imenso. Dando continuidade, né, em Leibniz, nós temos aí aquilo que se chama de inconsciente como percepções subliminares não reprimidas, né? Então Freud ele vai tratar desse inconsciente, sim, né? É aquilo que está reprimido, né, no ser humano, mas sem dinâmica de conflito ou sexualidade, você vai já encontrar em Leibniz. Para Leibniz não existe conflito sexual, né? Pelo amor de Deus, não existe conflito sexual em Leibniz, mas em Freud existe. Em Freud existe uma sexualidade reprimida desde antes de eu nascer, né? Já existia isso, né? E você tem lá as fases, né? Anal, você tem a fase oral e por aí vai,
né? Então você tem fases dentro da infância, na vida de uma criança, e o ser humano, ao longo da sua vida, ele tem aquilo ali enraizado nele, e para você poder entender essa vida desse indivíduo, você tem que investigar a infância dele. Isso para própria psicanálise, né? Para a própria ciência, né? De um modo geral, você precisa estar sempre sabendo como é que é o hábito de vida, mas muito mais para a psicanálise. Para a psicanálise é fundamental estudar a infância, é fundamental vasculhar, investigar cada uma das ações e reações individuais, de como ele pensava, de como ele agia, como que é a relação com a família, enfim, com os outros indivíduos, né? Eu quero aqui estender. Então é dessa forma que você vai compreender. O Leibniz e Freud vão bater de frente. Leibniz já tem muita coisa, né, no seu pensamento, que já é assim bastante voltado para a psicanálise, mas ele não tem essa ideia da sexualidade reprimida que Freud tinha, né? Essa dinâmica não existia em Leibniz, né? É bem interessante isso. Vamos ver Spinoza. Spinoza, ele já traz no seu pensamento o conatus, né? Que é justamente o esforço de autopreservação do ser humano, tá? Isso você vê na ética espinosista, né? Ele demonstra em seus argumentos espinosistas muita a ideia da autopreservação, né? Daquilo que eu propriamente preservo para me defender, né? Para ter para mim, enfim. O ser humano ele é autopreservador, né? Esse ser humano espinosista, mas ele também aborda a questão da afetuosidade passiva, os afetos passivos, né? E isso Freud também traz. Vamos ver o determinismo, né? Que é tudo aquilo que a natureza humana segue, né? Tudo provém, né, de um certo determinismo em Spinoza, né? Mas há também no pensamento espinosista esse aspecto bastante interessante, que são os afetos inconscientes que vão aí moldar, né, as ações humanas, né? Então toda a afetuosidade, né, inconsciente, ela vai ser responsável por moldar o agir de cada indivíduo, né, no seu dia a dia, tá? Bom, agora observando a crítica que eu trago aqui, que é justamente essa relação com a psicanálise, né, mais íntima, ou esse conflito, né, a concordância ou a discordância, seria esse inconsciente como determinação natural, não como repressão, né? Não existe algo que vai reprimir, segundo Spinoza, né, a ação humana. Não existe uma repressão, né? Mas ele não vê dessa forma. Mas há sim um inconsciente que vai determinar, na verdade, a natureza individual, a natureza do ser humano, né? Isso é natural, né? Isso aí é espontâneo em Spinoza. Por outro lado, você tem também uma racionalidade como o caminho para a liberdade. Olha que interessante, né? Será que Spinoza errou? Né? Deixa aí nos comentários. Será que existe sim uma repressão e ele não assim mostra isso claramente, né? Porque se existe liberdade, quem é que privou a liberdade humana, né? Como que isso acontece? É claro que ele mostra isso, né? A sua ética, isso é bem claro, tá? Mas eu não vou aqui estender, vou deixar isso para um próximo vídeo. Bom, prosseguindo, nós temos aí o David Hume, né? O David Hume, né, que é um grande filósofo da escola escocesa de pensamento, né? Digamos, um pensamento
que já é mais moderno, já é voltado mais para a era moderna, saindo um pouco da Idade Média, entrando profundamente no pensamento que eu quero tratar, que é justamente o pensamento humeano e Freud. Vamos ver. Então, Hume, ele tem hábitos e associações de ideias. Isso é não reflexivo, né? Então, você tem a ideia disso que eu vou falar daqui a pouco, né? Que é essa questão da ética humeana, né? Como que ela vai aparecer, né? Qual é o adjetivo, né? Qual é o conceito, melhor dizendo, qual é o conceito, né? Não vou dizer qualidade, não vou utilizar um argumento predicamental, vamos chamar assim, mas eu vou tentar mostrar que as ações das ideias, elas vão corresponder a uma crença, tá? Individual. Não vou aqui esticar muito. Então, a crença é o ponto central de Hume. Mas vamos ver. Os costumes como base da causalidade, né? Vamos aqui tentar entender essa metafísica humeana. Então, você tem em Hume uma causa. Essa causa ela precisa de uma base que é uma base moral, né? Então, seriam os costumes. Então, você tem, por exemplo, a benevolência em Hume, né? A benevolência é aquilo que qualquer indivíduo vai fazer. Você vive para fazer o bem, né? Segundo Hume, você não vive para fazer o mal, você vive para fazer o bem. Então, você vive segundo uma norma que existe, né? Para ele já está muito mais próximo de Freud isso, né? Existe algo fora, né, do meu habitat, vamos chamar assim, da onde eu vivo, que eu vivo porque existe isso que está fora de mim e eu vivo para fazer o bem. Eu não posso fazer nada a não ser o bem. Então, Hume ele pensa dessa forma. Essa seria a causa, né? Mas, por outro lado, nós temos também a paixão, né? A paixão em Hume, né? As paixões que vão justamente guiar a razão, né? Então, você é norteado, você vive em função de um desejo incontrolável que é a paixão, né? Ele diz que a paixão é esse desejo incontrolável, essa força, né, que há no universo, né? Isso é bem platônico também, né? Essa força que há no universo e que eu preciso justamente seguir. Eu sou guiado por isso. Eu não sou guiado pela minha razão. O Hume não diz que você é guiado pela razão. Ele diz que você é guiado pela paixão. Olha só que interessante, né? Por isso que eu estudo filosofia, é muito interessante, né? E eu também estudo psicanálise, né? Os dois. Então a psicanálise ela vai justamente tratar disso, né? Como que eu consigo viver apaixonado, né? Então a minha paixão me prejudica de certo modo, né? Segundo Freud, mas eu não consigo viver sem ela. Na verdade, Freud e Hume vão entrar em concordância, sim, né? Vai haver uma grande harmonia entre esses dois fantásticos, né? Esses dois gigantes. Freud é o gigante. Eu acho Freud maior que Hume, mas o Hume também é muito importante e é muito desconhecido, né? Muitos não conhecem Hume, né? David Hume. Todos deveriam estudar Hume. Hume deixou um legado de pensamento bem interessante, né? Vamos ver agora como é que fica isso na psicanálise. Então, segundo Hume, né, existe o inconsciente, sim, né, como o que? Um hábito que é empírico, né? Seguindo essa questão científica do empirismo, né? Vou chamar científico, tá? Vou tentar chamar científico, mas está mais para não científico. Esse empirismo, essa empiria, né, que Hume traz é inconsciente, né? É inconsciente, tá? Então esse hábito que a minha experiência pode trazer, né, ela é inconsciente. Como eu falei, nós somos norteados pela paixão. Você vive em função dela, tá?
Mas o não reprimido, né, por outro lado, gosto de falar por outro lado, né, mas de uma outra forma, vamos chamar assim, o não reprimido é isso, né? Quando eu estou reprimido, eu ajo, mas isso não vem à tona. Isso fica, né, armazenado no meu inconsciente, segundo Freud, né? E em relação a outro ponto que eu queria ressaltar aqui, em contrapartida, nós temos uma ausência de estrutura psíquica, né? Uma ausência de vamos chamar assim, de um conceito que possa ajudar a compreender, né, a psique humana em Hume, né? Não há, né? Eu estou tentando aqui tratar um pouco os filósofos, está percebendo até aqui, como contribuidores para a psicanálise, ou para entender o ser humano na sua mais vasta e profunda inconsciência. Como que eu vou compreender o inconsciente através da filosofia? Será que ela pode trazer isso para mim? Sem querer ser lacaniano, né? Bom, eu acho que eu vi aí um pensador que eu não falei, né, que traz um pouco da ideia de Winnicott também, né? Mas eu vou tentar falar isso um pouco, que é o falso self. Mas eu não vou falar que já passei dele, mas depois no próximo vídeo eu acho que Leibniz pode ajudar a entender isso. Leibniz, Spinoza e Hume, essa questão do falso self em Winnicott. Mas eu não quero entrar em detalhes aqui, já que isso é um outro assunto, é um outro tema. Vamos ver esses aqui. Esses aqui são também maravilhosos, né? Você tem aqui, vou deixar só até aqui. Tem o Nietzsche, né? Que eu já falei no vídeo anterior. O famoso Nietzsche, né? Que filosofa com o martelo. O grande pensador que vai tentar quebrar com os padrões. Tá mais para pensar o inconsciente do que o consciente. Eu falei que no vídeo anterior que quando ele bate e vai martelando, né, ele vai, na verdade, quebrando os padrões para ele poder entender o inconsciente, para poder chegar lá naquilo que é mais desprezado e importante. Vamos entender a vontade de poder e os instintos inconscientes, né? Aquilo que eu desprezo, mas aquilo que é importante em mim, para que eu possa compreender esse inconsciente em Nietzsche. Agora em Nietzsche, né? Ele tem lá no ser humano esse ser humano transcender, né? Digamos assim, quando que nós transcendemos em Nietzsche, né? Então você tem o super-homem, né? O Uberman, ou Ubermensch, né? Que é o super-homem em alemão, e esse super-homem ele surge como aquilo que tem uma obra específica que eu não vou entrar em detalhes, que vai ficar extenso, que vai me ajudar à superação de tudo aquilo que eu sou, e de tudo aquilo que eu não sou, né? Então os instintos eles já são mais inconscientes. Você já vê em Nietzsche, isso já está bem mais freudiano, né? O Nietzsche ele é muito freudiano nesse sentido, né? Ele ele desvela coisas que são praticamente intocáveis, né? Então essa vontade de poder do indivíduo ele é muito importante dentro dessa aproximação. Eu gosto muito de falar de aproximações de Nietzsche e Freud, né? Um aspecto conceitual que é, assim, digamos, importante é a crítica à consciência como superfície, né? Então, será que eu vou ficar na superfície para eu poder compreender um problema de uma neurose, né? Ou até mesmo para compreender uma crise, um conflito, né? de uma pessoa? Para eu poder entender, eu preciso criticar essa consciência. Eu preciso justamente transvalorar, né? A transvaloração nietzschiana é muito importante, né? Ao se buscar
essa compensação aí do pensamento dele, né? Então é necessário martelar, quebrar com os padrões para eu poder chegar no inconsciente. Então eu não vou ficar no consciente. Nietzsche ele não fica no consciente, né? Ele transvalora, ele supera tudo moralmente falando, né? Cria até uma outra moral, né? Para eu poder justamente ascender, né? Então esse instinto como força, né? Então o instinto, né? Engraçado que ele trata muito dessa questão da inversão de valores, né? Então o fraco ele vira forte. Isso talvez veio de Hegel, né? Talvez seria interessante trazer o Hegel também para essa discussão aqui, né? Então o escravo para Hegel ele se torna o senhor. O Nietzsche ele também traz isso, né? Ele traz a inversão de valores, né? Quando você tem a moral dos escravos, né? E dessas pessoas que são ressentidas, a moral do ressentido. Se eu estou ressentido, eu posso ascender numa transvaloração em que os meus instintos eles se tornam capazes de destruir, de criar e destruir, né? Eu posso, na minha moral reprimida, né, freudiana, ou nessa minha moral de escravo, né, eu posso criar e posso destruir, né? Então você vê isso muito claramente em Nietzsche, né? Porque Nietzsche é um grande pensador, filósofo que está muito próximo desse Freud. Está próximo não, né? Está junto, né? Vamos chamar assim, que estão lado a lado, eles acho que se conheceram, né? É claro que se conheceram. Olha só, eu quando estudava filosofia, eu até pensava assim, poxa, será que é Nietzsche que traz a questão do inconsciente? É Nietzsche que, na verdade, até assim, questiona, né? Primeiramente o inconsciente. Quem é que começa isso? Será que é Freud ou Nietzsche? Ou será que foi Charcot? Né? Ou será que foi ali juntinho deles ali, né? Quem é que começa isso, né? Quem é que vai começar? Essa é a grande questão. Será que não foi? Então, de repente Nietzsche não foi o primeiro e não Freud, né? Será que ele não chega na frente? Não, mas foi Freud, né? Freud é o pai da psicanálise, né? Aquele que trata primeiro o inconsciente, né? Através de seus estudos, né? Como médico. Mas o Nietzsche ele já começa ali a provocar, hein? Ele já começa a questionar de forma bem forte, batendo pesado aí nesses conceitos. Procura pesquisar para você ver, né? Deixa nos comentários aí. Eu não vou aqui estender muito, esse vídeo vai ficar muito grande, né? Então Nietzsche ele realmente é um grande provocador aí da psicanálise. E o que tem de psicanálise nele, como eu falei, é o próprio inconsciente como impulso vital. Nietzsche trata muito disso, né? Do impulso vital, né? Não reprimido. Olha só como ele já está em outra dimensão, ele já está bem à frente já, né? E o foco, né, em poder, não em sexualidade ou culpa, né? Mas só que aí ele não vai fazer como Freud, né? Freud ele trata muito da sexualidade. Freud obviamente está à frente nesse sentido, né? Sexualidade reprimida, né? Aparece, por exemplo, na religião. O Nietzsche ele não vai falar isso, ele vai falar que há um poder ali latente, e aquilo tudo que eu falei ele vai falar também, né? Beleza? Então não há sexualidade ou há sentimento de culpa nele. Culpa Nietzsche não pode viver em culpa, ele precisa viver em ascensão, como um super-homem né? Ele nem pensa em Ícaro, né? Não tem nada de Ícaro, ele precisa transcender. Bom, vamos ver Heidegger agora. Heidegger é outro, né? Heidegger é outro. Vou até subir um pouquinho, tem coisa boa aqui, ó, se você pode observar. Heidegger, o que ele vai trazer para nós na sua obra Ser e Tempo, por exemplo? É o ser no mundo, que é um pré-reflexo, né? Ou esse sintoma de pré-reflexão, né? Ele é pré-reflexivo e é esse Geroffenheit, né? Que é o estar lançado,
tá? Por outro lado, você tem também a existência como abertura ao mundo, né? Esse é um aspecto interessante, né, para ser assim pesquisado. Isso, a existência que é a abertura, né? O que é a verdade para Heidegger, né? Então a verdade ela precisa de uma abertura para você chegar aonde há de mais inconsciente no consciente. Né? Eu preciso dizer assim que há algo inconsciente no consciente em Heidegger, mas esse inconsciente, que é um outro aspecto, como um pano de fundo não tematizado, que é aquilo que é o não reprimido. Tá? Outra questão em Heidegger é essa abordagem fenomenológica que vai enfatizar no Dasein, o ser aí, que é o não em conflitos internos ou desejos que estão ocultos no homem e na mulher, no ser humano, tá? Eu não vou aqui aumentar muito o meu vídeo, senão ninguém vai conseguir assistir. Eu acho que não sei se vê tudo, né? Mas vamos lá. Gadamer, olha, Gadamer, que é heideggeriano, né? Que vem tudo depois de Heidegger. Muito bem, depois Heidegger eu coloquei aí também. O Gadamer, ele utiliza os preconceitos, né? Que é o Vorurteile, né? E a historicidade da compreensão humana, né? Aspectos importantes que eu ressaltei aqui é a pré-compreensão como base da interpretação e a tradição como horizonte inconsciente, tá? Vamos tentar aqui ver a questão, digamos até freudiana, né? Psicanalítica, em Gadamer, né? O inconsciente, olha só, ele é histórico-cultural, não individual, né? Então você não tem um inconsciente individual, né? Você tem um inconsciente histórico-cultural. Interessante, né? Para a gente poder buscar chegar a um denominador comum sobre aquela neurose, aquele problema individual. Eu vou buscar a história, questão histórico-cultural do paciente, né? Questão histórica e cultural do paciente, histórico-cultural do paciente, né? Como que esse paciente se manifestava, como que ele vivia dentro do seu habitat, dentro da sua relação com o outro, né? Esse outro, né, ele era com ele, como ele reagia, como ele vivia, etc, etc, etc. Tá? Então, sem repressão, né, com foco hermenêutico. Gadamer ele trabalha muito com a hermenêutica, né? O foco dele é hermenêutico, mas ele é um conteúdo não psíquico, tá? Então, ele vai se desvencilhar do psíquico aí. Vai tentar chegar dentro da interpretação. Freud ele trabalha com a interpretação dos sonhos e Gadamer ele vai trabalhar com essa interpretação histórico-cultural ou com mas sem repressão, sem a ideia de repressão, ou vai tratar desse foco hermenêutico para poder interpretar. Eu preciso de um significado para a questão da neurose. É isso que Gadamer falaria. Qual é o significado da neurose? Ele vai buscar dentro do significado a questão individual, né? O que é a neurose para aquela pessoa? Aquela pessoa tem uma neurose. Qual o significado dessa neurose? Qual é a hermenêutica dela para esse indivíduo na sua vida como um todo? Talvez seria essa a questão gadameriana, né? De Gadamer aí. Que era um heideggeriano, um pós-Heidegger, um pós-Heidegger. O outro, e o último pensador de hoje, e autor também, seria o Agamben, Giorgio Agamben, né? Esse Agamben, ele é muito conhecido, né, atualmente, né, muito estudado, e ele vai tratar justamente da potencialidade, potenza, né? E as zonas de indistinção, né, que aparece em Homo sacer, né, Homo sacer, né, Homo sacer. Então, essas zonas de distinção e essa potencialidade, dessas zonas de indistinção são do pensamento de Agamben. Mas como que isso vai representar para nós, né, dentro desses aspectos, para a gente poder comparar com
a psicanálise, né? Seria a crítica ao biopoder. Isso você tem na repressão freudiana, essa questão, né, política, né? Agamben vai falar que a política é uma amizade. Freud vai falar que há repressão na política, assim como na religião, né? Eu gosto muito de sempre estar falando de religião, porque uma das últimas obras de Freud ele falava sobre uma figura religiosa muito importante, que era Moisés, e essa questão da religião é muito importante também, né? Também da política, né? Entender a política para Freud, e essa repressão individual, essa questão da moral, né? Moralizadora, que tanto reprime, né? O indivíduo ele fica reprimido, né? Digamos, no seu inconsciente, né? No seu inconsciente reprimido, freudiano, né? Tem a questão da sexualidade, mas isso em Agamben vai aparecer como uma crítica, né, mordaz ao sistema como se conhece, né? Então o Agamben ele vai dando todo um suporte para o sistema, ele vai tentando mostrar o que é o sistema, né, o que é a política também, né? O sistema, digamos, no sentido geral, mas a política em si, né? O que é essa política, como que ela vai ser para o ser humano, né? Reprimida, repressora, ela vai reprimir, ela é repressora, ela é boa, ela não é boa. A Agamben tem uma certa ideia de bondade, entre aspas, que a política possa trazer. Freud já não pensa dessa forma. Então, o não dito e o inoperoso, né, como estruturas políticas, né? Então, se o pensamento ele aborda a questão do dito, daquilo que é falado, daquilo que é explicitamente a linguagem, né? Essa linguagem que também está em Heidegger, né? Foi muito estudada, mas essa linguagem de Freud, quando Freud vai pensar a primeira e a segunda tópica, é uma linguagem para análise da psique humana, né? E a contribuição, talvez, de Agamben seria a mesma de Lacan, né? Ele vai partir por a questão da linguagem, né? A questão de se estudar a linguagem, de ver a importância daquilo que eu não disse, né? Existe um outro pensador chamado John Austin, que ele também vai tratar sobre essa questão da linguagem. E aí fica Lacan e Freud contra Agamben e digamos, John Austin, né? Ambos trabalharam com a linguagem. Em certo ponto, né? Você tem Austin, que trabalha com o dito e não dito, e esse Agamben também, né? O Agamben ele é fabuloso, né? Nesse sentido de se entender a inoperosidade, né? Das estruturas políticas, né? Essa questão inoperante, de como que ela é uma ação que não é boa ou é boa, né? E isso aí você vai tentar entender ao estudar o Homo Sacer dele, né? Mas o que há de perdido nele que é talvez psicanalítico, né? Seria o inconsciente que está diretamente ligado ao político e ao linguístico, né? De certo modo, se há algo freudiano na questão da linguagem, isso eu não posso dizer nesse vídeo, mas há uma certa ideia de se tentar dialogar com a política, um indivíduo reprimido, um indivíduo que está recalcado, dentro dessa ausência de foco em subjetividade, né, ou sexualidade, né? Há sim uma certa identidade, digamos, sexual, né, dentro do pensamento de Agamben, mas não há um foco. Ele não assim fala muito sobre isso na sua obra, mas a subjetividade em si, ele também trata dessa forma, né? Infelizmente,
deveria falar mais sobre a subjetividade, deveria ter mais foco na subjetividade, mas se aproximaria muito de Freud, né? Se ele talvez tocasse na subjetividade e na sexualidade, tá? Reprimida do ser humano, ok? Então é isso. Eu termino por aqui esse vídeo, né? E espero que você tenha gostado. Se gostou ou não gostou, deixa nos comentários, tá? Inscreva-se se você está assistindo para dar uma forcinha pro canal. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!